Ainda faz sentido investir em jogos cripto? 2021 a gente teve um dos maiores hypes da história desse mercado, que foi o hype do Play to Earn, liderado pelo Axie Infinity. E logo em seguida ele puxou alguns outros hypes, como o do metaverso, liderado pela Sandbox e Decentraland. E essas altas, elas escancararam ao mundo essa tese, essa narrativa, esse caso de uso, que são os jogos construídos em blockchain ou utilizando-se de elementos que a blockchain oferece. Porém, assim como todo mercado, a tese passou por um momento de hype muito grande e depois esfriou. Hoje, os principais jogos da época, os principais tokens de jogos, estão amargurando quedas de 90% até 99%. Então o questionamento que fica é, depois de ir ao céu e ao inferno, ainda faz sentido, ainda vale a pena investir em jogos de cripto? Então já deixa o dedo no like, se inscreve se você não for inscrito e bora pro vídeo. Antes de continuar, eu queria 10 segundinhos do tempo de vocês, prometo que não vai demorar mais do que isso, para lembrar vocês do Minuto Cripto. Minuto Cripto é a nossa newsletter 100% gratuita. A gente compartilha uma análise, um insight de forma 100% gratuita todos os dias via e-mail. Essa daqui a gente estava falando sobre a Immutable, que é o tema desse vídeo. Então, se você era inscrito no Minuto Cripto, você está sabendo de uma das principais criptos de jogos alguns meses antes desse vídeo ser gravado. Então, recomendo muito que você se inscreva no Minuto Cripto, 100% de graça, é o primeiro link na descrição desse vídeo. E aqui começando o conteúdo, antes da gente entrar nos jogos em si, eu acho que é importante a gente dar uma contextualização da magnitude que é esse mercado de jogos. Alguns números surpreendentes aqui na minha opinião. Hoje, 80%, 8 a cada 10 pessoas online jogam algum tipo de jogo. E dessas pessoas, 57% gastam dinheiro na economia interna desses jogos. Pode ser comprando um jogo, mas a maioria das vezes comprando algum item dentro da economia daquele jogo. Isso faz com que o mercado de videogames, o mercado de jogos, seja o maior mercado de entretenimento do mundo, quando a gente soma software e hardware. É um mercado que vale 336 bilhões de dólares, segundo essa pesquisa da Beechcraft. E não é só jogos tradicionais que eu tô falando, tá? Em 2022, a gente teve quase 8 bilhões de dólares investidos na construção de jogos em blockchain. Para a gente ter uma noção da relevância disso, da magnitude disso, isso representa 50% de todos os investimentos em empresas de cripto no período. 50% dos investimentos em cripto foram na construção de jogos on-chain. Então a gente entendendo que ele é um dos maiores mercados do mundo, que possui um potencial de capitalização, de geração de receita absurdo e que está sendo gasto muito dinheiro para trazer esse mercado on-chain, a gente precisa entender se os jogos em blockchain fazem sentido, se eles realmente possuem fundamentos. E para a gente fazer essa análise, eu quebrei ela em duas partes, tá? Primeiro, a gente vai analisar os benefícios de um jogo em blockchain para os jogadores e depois para os desenvolvedores, para a empresa que está construindo, para a gente ver o quão benéfico é cada uma dessas partes começar a interagir com um jogo em blockchain, beleza? Começando pelos jogadores, o primeiro benefício, e aqui eu considero que é o mais forte, é a propriedade digital. Isso eu acho que vai realmente revolucionar esse mercado. Hoje o principal modelo de negócios dos maiores jogos do mundo é o modelo free-to-play, em que você não cobra nada para o usuário começar a jogar aquele jogo, é um joguinho de graça, só que você rentabiliza dentro da economia interna daquele jogo, seja comprando uma skin, seja comprando um personagem, um objeto, qualquer coisa, qualquer ativo digital ali dentro que melhore a experiência do jogador. Então você foca em fazer um jogo muito bom, que ele rentabiliza o jogador, que ele, na verdade, ele puxa o jogador para querer jogar cada vez mais e querer gastar mais dinheiro dentro daquele jogo. Só que quando você está comprando um ativo digital dentro de um jogo, na verdade, você não está comprando de fato, você está alugando aquilo da companhia, da produtora do jogo. Você não tem posse daquilo, você está comprando algo que está no servidor do jogo. Ao transformar isso numa NFT, você de fato tem a propriedade digital daquele ativo. Ele está morando ali na sua carteira, você pode negociá-lo a hora que você quiser, você é dono daquilo. Então, aqui não é construir um jogo em blockchain, mas sim utilizar-se de elementos em blockchain para melhorar a experiência do jogador. O segundo ponto aqui é o mercado secundário. Em blockchain você tem DEXs, você tem marketplaces de NFTs, em que você consegue acessar uma liquidez, você consegue acessar os outros jogadores de uma forma muito fácil. Isso melhora muito a experiência do jogador. Quem aí que é player, que é jogador e nunca acessou algum fórum para tentar vender alguma conta, que existe algum ativo valioso dentro
daquela conta, né? Por fim, o histórico on-chain. Ao você conectar sua carteira com vários jogos, você tem todo o seu histórico daqueles jogos ali, todos os seus ativos, todos consolidados dentro de uma ou de várias carteiras. Agora, por que uma empresa, por que um desenvolvedor veria sentido em se aventurar em construir um jogo em blockchain ou um jogo utilizando elementos on-chain? O primeiro desses motivos é a questão do aumento da monetização, o aumento da capacidade de geração de receita. Ao você introduzir todos esses benefícios que eu citei para os jogadores, você aumenta a disposição do jogador a gastar dinheiro com os itens digitais. Você constrói um jogo focado nessa lógica de economia interna, em rentabilizar na venda de ativos digitais e na venda posterior, no mercado secundário. Então, a empresa, o estúdio desenvolvendo ali, ele pode rentabilizar muito melhor a sua base de jogadores. O segundo ponto é a questão de alinhamento econômico. Você dividir parte da receita, parte dos ganhos daquele jogo com a sua base de usuários. Hoje, um jogador ele não consegue apostar, ele não consegue investir diretamente no crescimento da geração de receita ou da base de usuários de um Fortnite ou de um CS da vida. Só que a partir do momento em que você consegue comprar o token de um jogo ou um NFT que vai se valorizar à medida que aquele jogo cresce e gera mais receita, você cria uma base de jogadores que eles têm um alinhamento econômico para o crescimento daquele jogo. Eles viram quase como um evangelista do seu título, da sua obra ali. E por fim, um aumento da capacidade de financiamento. Hoje a gente tem uma dinâmica quase como se fosse um oligopólio no mercado de jogos tradicionais, em que grandes estúdios eles comandam esse mercado e consolidam boa parte do volume de mercado. E quando você é um desenvolvedor e que você quer desenvolver um jogo, você precisa passar por um processo de levantamento de capital, de captar dinheiro pelos meios tradicionais. Em cripto é muito mais simples de você fazer isso. O processo de criação de comunidade e levantar capital via lançamento de token, por exemplo, é muito mais simples. Então você aumenta a capacidade de financiamento em jogos específicos. Até por estúdio. Um estúdio ele pode pegar e ter um tipo de token para cada um dos seus jogos. Ele aumenta muito a capacidade de monetização em cima dos seus títulos. Obviamente isso aí também é negativo porque tem muito token de jogo aí que não deveria existir. Então a gente entende aqui que não necessariamente construir um jogo 100% em blockchain faz sentido, mas utilizar-se elementos da blockchain, como principalmente os NFTs, que trazem essa proposta de valor de propriedade digital, de tokens que distribuem parte da receita do jogo, pode ser muito benéfico e traz um alinhamento muito legal para os jogadores e para os desenvolvedores. A gente vê hoje os principais jogos do mundo girando em torno dessa economia de ativos digitais e a blockchain ela vem para agregar exatamente nessa dor. Então a gente acredita muito no crescimento dessa tese, desse mercado nos próximos anos. Mas se é tão bom assim, por que o hype do Play to Earn deu tão errado? Deu errado porque não eram jogos, basicamente, eram quase que punzonomics. Eles eram muito focados no aspecto monetário da coisa, na especulação infinita e na valorização dos itens dos jogos. Mais pessoas entrando, investindo nos itens dos jogos e eles se valorizando eternamente. Porém, nesses jogos faltava o ponto da jogabilidade, da competitividade, de realmente ser um jogo atrativo. Então criou-se um cenário de desbalanceamento entre oferta e demanda. Entravam mais pessoas porque os itens estavam se valorizando e tinha a oportunidade de ganhar dinheiro por causa da distribuição de token. E começavam a entrar pessoas até essa economia se tornasse insustentável, parar de entrar, parasse de se valorizar, e aí os usuários não viam mais sentido em estar ali, porque eles não estavam pelo jogo, eles estavam pelo dinheiro. E aí essa economia entrava num desequilíbrio de oferta e demanda e começou a se desmoronar. Por isso que eu acredito que 99% dos jogos que foram construídos em 2021 deram errado. Eles eram muito focados na questão Play to Earn. E o principal desafio que eu vejo para os jogos daqui para frente é justamente isso, você primeiro focar em construir um jogo atrativo, jogável, que as pessoas queiram jogar, que sejam divertidos. Depois, em você construir uma economia sustentável por trás, que as pessoas queiram gastar dinheiro nos itens daqueles jogos, porque eles vão fazer com que a experiência do usuário jogando seja melhor. Essa é uma fórmula que alguns jogos já conseguiram fazer isso de uma forma muito bem feita no mercado tradicional, mas a gente ainda não vê nenhum jogo conseguiu acertar a fórmula no mercado cripto. Mas se isso for bem feito, a gente tem aí a oportunidade de trazer para dentro de cripto um dos maiores mercados de entretenimento do mundo e criar grandes oportunidades de investimento. Então, se é um mercado muito grande, com uma boa capacidade de rentabilização e que existe fundamento, faz sentido em existir essa migração dele para cripto,
Como que a gente se posiciona? Qual que é a melhor forma da gente se posicionar agora para capturar essas melhores oportunidades de investimento? E aqui eu considero que existem 3 principais formas de você investir nesse mercado de jogos cripto. A primeira delas são nas blockchains. As blockchains que são a base ali para a construção de jogos, então se tem algum jogo construído em cima de uma blockchain, aquela blockchain ela captura o crescimento desse jogo, da base de usuários, a geração de receita. Então a gente tem aqui Polygon, Solana, Arbitrum, Avalanche, que são as blockchains que eu considero que estão mais na frente aí nessa criação de efeito rede, atração para jogos para serem desenvolvidos. A segunda forma, que é a mais óbvia, é você investir diretamente nos jogos, no token do jogo que está sendo desenvolvido ou que já foi lançado. E apesar dessa ser a forma mais óbvia e que parece ser a mais simples, eu acho que ela é a mais difícil. Por que eu falo isso? Porque a menos que você seja um especialista e você entenda muito desse mercado, ou você tenha informação privilegiada, ou você gaste muito tempo acompanhando o desenvolvimento desses jogos, é muito difícil cravar esse jogo aqui vai dar certo. Jogos, o modelo de negócio de estúdios, por exemplo, é apostar em diversos jogos, porque nem os desenvolvedores dos jogos têm certeza quais jogos vão emplacar ou não vai emplacar, porque é algo muito intangível. O que é legal para mim pode não ser legal para você. E eu posso achar que o jogo vai dar certo porque ele é legal pra mim, eu acho ele atrativo, mas ele só vai dar certo pra um nicho específico, e aí o meu investimento não vai dar certo. Então, investir diretamente nos jogos é algo que a gente não faz no momento, porque a gente pode até acertar e ganhar uma bolada, mas muito provavelmente a gente vai ter que diversificar a nossa carteira e errar bastante até o momento da gente acertar. Tem a terceira forma de investir no mercado de jogos, que é a nossa preferida aqui na Mercúrios, que é investir em players que oferecem a infraestrutura, a base para o crescimento de outros jogos. Então a gente tem aqui, por exemplo, as guildas, que elas investem em tokens ou NFTs dos jogos. A gente tem os estúdios, que eles desenvolvem vários jogos, e a gente tem as plataformas de infraestrutura, que elas oferecem as ferramentas para que desenvolvedores construam outros jogos. A gente considera que essa forma é uma forma mais inteligente, porque você se expõe nesse mercado de uma forma mais descentralizada. Você não depende do sucesso de um jogo só. Essas empresas, elas conseguem capturar o crescimento de um jogo ou de vários jogos, descentralizando, diversificando o seu risco. Quase como se fosse investir num ETF de jogos, claro, se você investir no player certo. Alguns players que chamam bastante a nossa atenção aqui é a Immutable X, YGG, Gala, Magic e Merit Circle. São os players que a gente vê que mais estão trabalhando e desenvolvendo nessa questão de desenvolvimento de infraestrutura para capturar o crescimento dos jogos de cripto. Para concluir, então, nós temos um mercado que é um dos maiores mercados do mundo, é o maior mercado de entretenimento do mundo, com uma capacidade de geração de receita absurda, um investimento pesado para trazer esse mercado para cripto, desenvolvendo infraestrutura, desenvolvendo empresas, desenvolvendo jogos, e por último, um modelo que deu errado em 2021, mas que rendeu boas lições e com certeza vão ajudar os novos jogos a darem certo daqui para frente. Essa conjuntura de fatores faz com que o mercado de jogos em cripto seja um mercado que a gente olhe com bastante bons olhos e seja uma das principais teses nossa aqui na Mercúrios. Mas é preciso ter muito cuidado, porque como eu falei para vocês, existem muito risco. Primeiro que o timing pode não ser dos melhores. Esses jogos eles captaram dinheiro em 2022, mas eles demoram de 2 a 4 anos para serem desenvolvidos. Então pode ser que você já aposte aí que os jogos vão explodir em 2023, 2024, mas isso não seja verdade. E também porque muito jogo ruim captou muito dinheiro no hype e pode ser que eles nem venham a ser lançados, que eles sejam descontinuados no meio do caminho. Mais um risco aí de se investir diretamente nos tokens de jogos. Então comentem aí quais ativos do mercado de jogos em cripto que vocês mais acompanham e vocês querem que a gente analise. Os mais comentados eu vou pegar e vou fazer uma análise nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixa o dedo no like se foi proveitoso para vocês e até o próximo vídeo, pessoal.